Sejam bem-vindos à aula sobre como lidar com perdas e luto dentro da família, né? Como é que você, como psicólogo, terapeuta, trabalha com essa demanda, com essa informação dentro do atendimento. Só aguardar você entrar, Cris, para que você possa trazer suas contribuições e seus conhecimentos aqui. Primeiro, gratidão, Fabi, por mais uma vez estar contigo aqui, gratidão pela confiança, pela parceria de sempre. É claro que eu já tive perdas importantes na minha vida. Eu sou casada, eu tenho uma filha que tem 11 anos de idade, mas para essa filha chegar, eu tive 2 perdas gestacionais espontâneas, consecutivas, uma aos 36, outra aos 37, aí eu engravidei novamente dela aos 38, e aí, felizmente, tudo fluiu. Então, esse é um tipo de perda que não é validada, digamos assim, pela nossa sociedade, por exemplo, e que dói muito, né? Quem passou por isso sabe bastante, e muitas vezes a gente fica sem lugar, né, para acomodar esse luto e essa perda. Então, eu digo que eu tive 3 filhos, porque embora os 2 primeiros, que eram primeiras, não tenham nascido, eram elas, e se a gestação tivesse evoluído, elas teriam nascido, mas já existia vida ali. Fora isso, aos 31 anos de idade, eu tive a maior perda da minha vida, que foi a minha avó materna, que foi quem me educou muito fortemente. Tenho pai, tenho mãe, mas essa minha avó é o meu pilar de vida. E ela faleceu aos 82 anos de idade, em decorrência de uma situação ali de biliar. E aí, assim, naquele momento, gente, olha, ela tinha 82 anos de idade, ela já estava, obviamente, pela idade, falando de ciclo vital, num processo de finitude. Então, era até compreensível que, em algum momento, a partir dali, ela fosse realmente morrer. Mas a gente nunca pensa nisso, e eu não pensava também. Então, para mim, a minha avó ia viver sei lá quanto tempo ainda. Mas não foi assim. Eu sofri muito, eu tive um processo de luto bem dolorido, e 8 meses depois, o meu irmão, que é filho do mesmo pai e da mesma mãe, também faleceu aos 29 anos de idade. Foi uma morte trágica. A minha ferida anterior da minha avó não estava nem cicatrizada ainda, entre aspas, né, para eu viver uma segunda perda. E eu tive que lidar com tudo isso sem deixar de entender que eu tinha uma vida adiante e que, apesar de toda a dor que eu estava sentindo, a minha vida precisava seguir. E o luto, gente, ele, uma vez enlutado, sempre enlutado, porque a gente nunca esquece da partida das pessoas que a gente ama quando a gente fala de luto pela perda de alguém. Ela vai estar sempre presente. O que acontece é que o luto, ele se transforma. Então, no começo é uma dor muito latente, depois ele vai se transformando, ele vai buscando outros rumos e novos caminhos de se adaptar, né, para que a nossa vida siga, mas que o luto esteja ali. Quando a gente fala, como a Fabi falou, da questão do ciclo vital, desde que a gente nasce, a gente passa por um processo de luto inconsciente, mas a gente passa. O fato de nascer e de sair do útero materno, muitos estudiosos buscam respostas para isso, de sentimento, mas vamos imaginar que a partir do momento que a gente tem consciência da vida, qualquer mudança ou qualquer transformação que a gente vive traz algum impacto para a gente. É de perda de alguma coisa, mas de ganho de outra coisa. Então, quando a gente sai do útero, a gente perde aquela proteção 100% daquele lugar. E é doloroso, literalmente, né? Porque abre o pulmão, porque as pessoas vão mexer com a gente, você tá num mundo diferente, ou embora a gente não tenha consciência disso, e a gente vai seguindo adiante, ganhando o quê? Um novo mundo, com a presença de semelhantes, que no caso a primeira presença é sempre a da mãe, depois vem o pai como figura percebida, depois a família ampliada, depois os amigos da escola e assim por diante. E conforme a gente vai passando de fase da vida, a gente vai se despedindo de uma fase e recebendo outra fase. A vida é assim o tempo todo. Então, isso falando de ciclo vital. A gente, durante a vida também, tem as questões todas materiais ou de conquistas ou de realizações que a gente vai buscando durante a vida desde criança. Então, a criança, quando ela está na escolinha, na pré-escola, ela já tem uma questão de passar do maternal para a fase seguinte e assim por diante, e isso é uma conquista.
conquista. Então ela deixou de viver uma fase ali que era só de brincadeira, para depois ela seguir adiante numa outra fase, onde ela vai ser alfabetizada, onde ela vai estranhar a princípio, mas onde ela vai ganhar o benefício de saber ler, escrever, de poder se comunicar de uma outra forma com as pessoas. Quando a gente chega nessa segunda infância, digamos assim, a gente se despede da primeira infância e segue adiante nessa segunda com outro jeito, um novo formato, onde a família, os pais também precisam dizer adeus naquela primeira para seguir, para receber essa outra fase de vida dos seus filhos. Quando sai dessa fase para a adolescência, a mesma coisa. Nessa fase, inclusive, da infância para a adolescência, ela é muito latente, porque já é um processo de perda, digamos assim, e de ganho, por outro lado, muito perceptível, embora não seja, às vezes, tão reconhecido nominalmente por quem passa por ela. Então, a gente vai aprendendo a lidar com essas dores e com esses sabores e com essas conquistas ao longo da vida. Às vezes, isso acontece de uma forma mais natural e menos dolorida para uns, e às vezes acontece de uma forma mais contundente, mais forte para outros. Então, luto não é doença, primeira coisa, né? Porque hoje em dia, infelizmente, existe uma questão de medicalização da dor. E não precisa. A gente cresce na dor, a gente se transforma na dor, principalmente. A gente se transforma no sucesso também, com aquilo que a gente realiza, com aquilo que a gente conquista. Mas a dor, ela vem e ela é escancarada, ela dilacera, e a gente tem que dar um jeito de fazer a coisa acontecer, daquela dor amenizar. A gente tem recurso interno para isso. E diante da dor, a gente se torna uma pessoa muitas vezes melhor do que o que a gente era. A gente se torna uma pessoa às vezes mais humilde. A gente se torna uma pessoa mais consciente de que, na verdade, a gente não tem controle de nada, porque o controle ele vem para nos enganar, né? A morte, quando ela vem, ela diz, olha, tu não tem controle sobre mim, eu estou aqui. E eu estou aqui porque eu preciso estar aqui.